Shalom, tudo bem? Mais uma vez, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte Jartov. Aqui você pode ficar à vontade para concordar, para discordar. Coloca aí nos comentários o que você acha de cada vídeo. Vai deixando o seu like, é assim nessa pegada. Vai se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, vai juntando família, amigos, distribuindo para que a gente cresça junto, tá? Isso me anima muito. Eu acompanho o crescimento do canal, né? Todo produtor de conteúdo tem algumas ferramentas que o próprio sistema disponibiliza. Bom, uma outra pergunta que me fazem quase sempre uma foi porque eu não falo da Trindade, eu fiz um vídeo, e outra é porque eu não falo da escritura grega. Eu chamo de escritura grega, você pode chamar do Novo Testamento, outros chamam de Brit Hadashah, cada um. Apesar de eu sou professor de grego, para quem não sabe, sou professor de grego, inclusive se quiser umas aulas de grego, 6 meses de curso e tal. Mas eu vou mostrar para vocês algumas situações, não são nada grave não é porque eu gosto de fazer determinadas coisas, dar ênfase a determinadas coisas e outras não, como todo mundo é assim. Eu vou ler aqui, isso está no livro de grego, um livro que eu tenho, tá aqui. Eu vou ler e vou explanar alguns itens. Ó, a língua grega. A história da língua grega tem seu ponto de partida em cerca de 1500 antes da Era Comum. Cerca de 1500 tem seu ponto de partida. Então, antes disso, não existia. Lembre bem, nós estamos falando sobre grego. E você vai descobrir o que é grego. Grego. Isso aqui eu acho que vai revolucionar a ideia de muita gente. Antes desse período, a história dessa língua é indefinida. Eu já li em vários vídeos, Devarim capítulo 2, versículo 4, como é que o povo tratava os gregos. O povo do Eterno tratava os gregos. Foi o único povo que o povo do Eterno viu e foi dito para eles: faça guerra. Daí dá para você perceber tudo, dá para você ter uma noção do que são as coisas, né? Tem dois personagens que fazem livros, são pesquisadores e tal, que indica que o desenvolvimento da língua grega pode ser dividido em 5 períodos. Não sei se eu vou ler os 5, não sei se eu vou ler os 5. Bom, vamos lá. O primeiro período é o período formativo. Quero que você preste bem atenção a esse período aqui, que é o primeiro, identificável. Abrange o período de 1500 antes da Era Comum até cerca de 900 antes da Era Comum. 1500 a 900 antes da Era Comum. Que nesta época surgiram inúmeros dialetos. Cerca de 1500 antes da Era Comum surgiram inúmeros dialetos. Vamos ver quais foram? Para a gente ver de onde vem o grego. Vamos lá. Tais como o ático, o boeciano, o tessaliano, e o arcadiano, e outros, aqui, tá, etc. Que se originaram dos 3 dialetos principais da língua naquela época: o dórico, o aeólico e o jônico. Então, naquela época, surgiram vários idiomas, vários dialetos, na verdade, não eram idiomas formados, dialetos, e esses dialetos se originaram desses 3, dórico, aeólico e jônico. Tá? Aí vem o período clássico. O período clássico abrange o período de 900 antes da Era Comum até cerca de 330 antes da Era Comum. É a época das conquistas alexandrinas.
época da conquista de Alexandre o Grande. Neste período, o dialeto ático, presta atenção, o período de Alexandre o Grande é o período em que o dialeto ático se destaca, tendo sido a fonte principal do grego do Novo Testamento. Percebeu de onde vem o grego? O grego vem do ático. O grego vem do... Agora raciocine comigo. Isso eu posso falar porque eu sou professor de grego, já estudei, passei 12 anos estudando grego e já falei aqui isso. Cada vez que eu estudava, para você ter uma ideia, cada vez que eu estudava um termo, esse termo me remetia ao hebraico, só que na época eu não sabia hebraico, não fazia a menor ideia. Mas eu sempre tinha um negócio de MLK, eu nunca sabia o que era. Eu estava estudando sobre o reino dos céus, sempre tinha um MLK. E quando eu passei a estudar o hebraico, eu vi que esse MLK era Meler, que as pessoas, talvez se fosse por isso, pronunciava Melech. Era Meler, rei, ou Malachut, reino. Então, para mim, quando eu conheci o hebraico, eu vi o quanto é defasado o grego. Quanto o grego é defasado. Eu sempre bato na tecla que algumas palavras hebraicas, no decorrer do tempo, ficaram defasadas, o seu significado. Agora imagine o grego, que só se destacou por causa de Alexandre o Grande. Então ele foi invadindo as terras lá do Oriente Médio e foi divulgando o ático. O ático vem do jônico, que é uma das línguas que não existem mais. Então a raiz, se você for investigar a raiz do grego, ela é tão defasada que desaparece na história. Algumas pessoas criticam o hebraico porque o hebraico deixou de ser falado de determinado, nunca deixou, quase morre realmente, mas nunca deixou. Já o grego, você vai estudando, ele sumiu na história, você não sabe. Não sabe onde veio, por quê? Porque os gregos têm, até hoje, têm o costume de plagiar. Então eles não tinham, ao que me consta, até onde me consta, eu vou um pouquinho além deles aqui, eles não tinham um alfabeto, um dialeto próprio. Eles se apossaram de caracteres de outros idiomas, como o jônico, do jônico o ático, para então surgir o grego. Então, na verdade, o que a gente chama de grego, na verdade, não existe. A ideia de grego é por causa da Grécia, de onde veio Alexandre o Grande. O que a gente chama de grego, na verdade, é o ático. Entendeu? Então, o que a gente chama de grego koiné, o grego moderno, é ático, que foi divulgado, disseminado por Alexandre o Grande. Então, você consegue imaginar qual o valor escritural do grego? Quanto valia uma escritura grega, por exemplo, se você comprasse uma casa, o documento dessa casa viesse em grego. Você sabe quanto valia esse documento? Não valia nada. Sei lá, pesquisa aí, pesquisa aí. Para você não ficar muito triste. Então, tem um terrelim, eu não me lembro agora, confesso para vocês, não me lembro agora, que os terrelim foram feitos por levitas e outros para cantar diante do rei, principalmente diante de Davi. Esses são cânticos. Tem um cântico que foi feito um pouquinho mais adiante. Como eu já falei aqui, não existia um livro, eram cânticos soltos e foram agrupados. E em um dos cânticos, os gregos são chamados de fezes, para não dizer outro nome, fezes de pombo. Os gregos plagiavam as coisas e aumentavam daí a quantidade de deuses e tal.
E eles tinham hábitos, que eu nem posso falar aqui também, tinham hábitos condenáveis pela Escritura, condenáveis pelo Eterno. E aqueles hábitos que eles tinham, eles achavam que eles eram os normais e os demais eram os diferentes. Então eles se achavam que eram os curadores do mundo. Então eles se chamavam de Rofaim. A palavra Rofaim vem da palavra Ropé, que quer dizer médico. Então eles se auto-intitulavam de nós somos aqueles que curam. Os hebreus e outros, esqueça Abraão, Isaac, Jacó, estou falando dos hebreus no geral. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que são os hebreus. Os hebreus em geral não chamavam eles de Rofaim, chamavam eles de Refá, que é uma degradação, na verdade, da palavra Ropé. E diziam, vocês não são os que curam, vocês são os dignos de morte, por causa dos atos que eles faziam. Por causa desses mesmos gregos, os cananeus tiveram que sair da terra lá. Não saíram todos, não. Mas tiveram que sair da terra porque eles se misturaram justamente com os gregos. Os fenícios também foram contaminados e tiveram que sair de determinadas regiões por causa dos gregos. Então os gregos foram responsáveis por muita coisa ruim mesmo. Falando dos gregos agora, foram os gregos em épocas passadas, foram responsáveis por um deslocamento de povos e sumiço de povos, porque estava misturado com eles, sobrou todo mundo. Então, a nível de idioma é inexistente, e a nível de povo eram os povos que todos os povos do Oriente Médio, em comum acordo, repeliam eles. Eram deprimentes. Os atos que eles praticavam impurificavam a região do Xadé, que tem um L lá, eu fiz um vídeo recentemente, e tem um L lá que diz, eu sou o dono do Xadé, do Oriente Médio, eu sou o dono do Oriente Médio, El Shaddai, que as pessoas traduzem erradamente como Deus Todo-Poderoso. Deus Poderoso seria Kol Yahole, não tem nada a ver. Aqui é o que tem todo o poder, Kol Yahole. Então os gregos, historicamente falando, sempre foram muito mal vistos. Eles em si, imagine o idioma. Então eu deixei já há 13 anos de lidar com a escritura grega. As pessoas, eu estou falando isso porque as pessoas me perguntam. Há mais de 13 anos de lidar com a escritura grega. Embora eu a conheça mais do que muitos de vocês. Eu conheço em grego. Vocês só conhecem na tradução. Mas eu via... Eu não entendia o porquê, mas eu via algumas coisas quando eu estudava grego que são difíceis. Depois eu fui estudar sobre alguns termos gregos que todo mundo se apega em geral. Poxa, se vocês souberem de onde veio determinadas palavras, que são as principais palavras que ocorrem na escritura grega, não sei qual seria a reação de vocês. Por isso que eu não lido com a escritura grega. Eu quero que vocês descubram, vocês têm capacidade de estudar, que vocês descubram o que é a escritura grega. Porque o idioma não tinha, e aí o Império Romano, veio o Império Assírico, Babilônico, Medos e Persas, e vieram os gregos através de Alexandre o Grande, tomou o Império, tomou o Oriente Médio. Depois veio o Império Romano e tomou o Oriente Médio. Quando o Império Romano toma o Oriente Médio já está contaminado por esse Ático. E o Império Romano vai se apossar disso, e através dos seus concílios vai colocar os termos gregos agora nas escrituras. Percebeu aí como é que ocorreu, como é que lida com isso? Então é complicado para o praticante da Torá lidar com o grego. Eu já fiz alguns estudos assim estrondosos em grego na época.
e estava descobrindo determinadas coisas que é uma bomba atrás da outra. É muito complicado se você estudar o grego. Só de você pensar assim, enarque em rologos, kai rologos e prostanteon, kai teos em rologos. Só nessas frases aqui, se você colocar tudo dentro da cultura grega, você vai se assustar com palavra após palavra. Só isso aí. Bom, aí tem o período Koiné. O período Koiné abrange o período de 330 antes da Era Comum até cerca de 330 depois da Era Comum. Nesse período, a língua grega se tornou universal, sendo livremente utilizada em todo o mundo civilizado, como eu acabei de falar. O grego Koiné se tornou universal por 4 motivos principais. Preste atenção quais foram os 4 motivos. Veja se isso tem alguma santidade, alguma coisa. Extensa colonização. O primeiro motivo da expansão do grego não foi não foi porque estava ensinando o bem. Não, foi a colonização. Segundo motivo, grande união política e comercial das diversas tribos gregas. Tribos gregas. O terceiro, intercâmbio religioso entre as tribos gregas. Tudo grego. E o quarto, as famosas conquistas alexandrinas. Nenhum item tem algo relativo à santidade. Nenhum item para expansão. Então é como se... não sei se eu posso dizer isso aí. É um idioma para ser afastado, pronto. Dizer assim melhor. É um idioma para ser afastado. Repelido. Por isso que eles sempre foram repelidos. E o que não falta é, se na escritura hebraica tem muita influência do Egito, na escritura grega tem muita influência de coisas que você não tem noção. Por isso que eles são chamados de jônios, porque vem do jônico. O grande idioma que não tem mais era o jônico, que era dividido em vários dialetozinhos. Ele já é um dialeto, dividido em vários dialetos, e um deles é o ático, que foi divulgado por... Então, não existe grego, existe ático. Este grego é o que foi utilizado para a composição do Novo Testamento. Aqui está na cara dura. Aqui. Esse grego que foi colocado sem nenhum tipo de santidade. Para quem não sabe, para quem não conhece, vou terminar o vídeo já. O único idioma, aqui me consta, se eu tiver outro, você pode colocar nos comentários, você está errado, tem outro idioma assim. O único idioma que a própria ciência chama de santo é o hieróglifo, que é uma palavra grega. Hieróglifo é uma palavra grega. Hieró, santo, grafo, escrita santa. Da escrita santa vem o hebraico. Então o hebraico tem origem em uma escrita considerada pela própria ciência como santo. Já o grego que chegou na escritura grega vem de coisas que a própria pessoa não aceitaria se soubesse da origem. Aí vem o período bizantino, que abrange o período de 330 depois da Era Comum até 1453 depois da Era Comum. Neste período ocorre a divisão do Império Romano. Você vê que é só coisa ruim. E o período moderno, que veio desde 1453 até nossos dias. O grego moderno tem certa semelhança ao Koiné. Grego moderno e grego Koiné não são iguais, não. Não são iguais, não. Há 29 anos atrás, quando eu estava estudando o grego, não tinha aqui, pelo menos na Bahia, não tinha grego moderno. Não tinha ninguém que ensinasse. Pelo menos não conhecia. Depois surgiu em Minas Gerais e aí alcançou a Bahia. Tem algumas diferenças, tá? Tem algumas diferenças. A nível de ensino, eu particularmente gostei de aprender. Não vou ser hipócrita. Não sou hipócrita. Eu gostei muito de aprender o grego, né? Apesar de ter algumas coisas, mas eu gostei muito de aprender. E na época eu ficava maravilhado com o grego, porque eu não conhecia o hebraico. Então, se alguém quiser aula de grego ainda, eu dou aula de grego, não tem problema nenhum.
É uma atividade estritamente comercial. Agora, a nível de escritura, eu não me utilizo do grego. Eu estou fazendo uma série sobre Isaías 7,14 e eu pesquisei um pouquinho e vi que algumas pessoas pegam o termo Parthenos e outros termos para decidir aquele versículo. Jamais faça, jamais tente decidir um termo hebraico por um termo grego. Você está indo ladeira abaixo pelos motivos os quais eu os apresentei aqui, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, de agora. Na verdade foi respondendo algumas perguntas. Eu quero que você faça as perguntas mesmo. Eu quero, porque isso me motiva a fazer vídeos. Entendeu? Então eu não fico chateado de jeito nenhum. Pelo contrário, eu peço que vocês façam comentários. Sugestão de vídeo, já sabe que você não faz um vídeo sobre isso, isso e isso. Se não for me mexer muito na escritura grega, eu posso fazer. E vai sair um vídeo sobre escritura grega. E eu vou ter que fazer um vídeo. Porque tem alguns comentários que envolvem. Nós estamos me preparando psicologicamente. Essa que é a verdade. Porque eu não gosto de falar na escritura. Agora, eu tenho a autoridade de falar. Eu pratiquei a escritura grega durante 15 anos. Então eu posso falar. Não é uma pessoa assim que não conhece, nunca viu e quer falar. Entendeu? Tudo bem? Beleza? Não esqueça de ver as 3 playlists que estão no canal. Playlist sobre o nome do Eterno, sobre mistérios do Egito e sobre Isaías capítulo 1, tá bom? E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.